normalmente. A única diferença que haverá é a competência. Se ele é eleito deputado federal, por exemplo, o processo tramitará no STF. Se ele é deputado estadual, na maioria das vezes, o processo tramitará no Tribunal de Justiça do Estado onde ele é deputado estadual. Portanto, via de regra, se for deputado federal ou senador, se ele for eleito, o processo segue para o STF, que é competente para julgar deputados federais e senadores. Então, se o crime é praticado antes da diplomação, processa normalmente. E a diferença é que vai mudar a competência. A competência vai depender do cargo para o qual ele foi eleito. Mas eu disse para vocês que tem uma segunda hipótese. O crime praticado após a diplomação. Ou seja, o crime praticado durante o mandato. Aí é diferente. Determina a Constituição, no artigo 53, que no crime praticado após a diplomação, ele também é processado normalmente. O processo segue normalmente, mas com uma diferença. A Casa Parlamentar poderá suspender aquele processo. A Casa pode suspender aquele processo. Então não se engane. Crime praticado antes da diplomação, processa normalmente. Crime praticado após a diplomação, processa normalmente, mas a Casa pode suspender o processo. Que Casa? Ora, a Casa Parlamentar, se é deputado federal, vai ser a Câmara, se é senador, vai ser o Senado, que pode suspender aquele processo. E suspender de qual maneira? Suspender de qual jeito? O artigo 53, ele fala exatamente disso. Esse processo de sustação, esse processo de suspensão do processo, está lá no artigo 53. E diz assim, lá na Casa Parlamentar, um partido político, veja, um partido político com representação naquela casa, ou seja, um partido político que tenha ali naquela casa um deputado, ou se for lá no Senado, um partido político que tenha pelo menos um senador, poderá então pedir a sustação daquele processo. Esse pedido de sustação será encaminhado à mesa da Câmara ou à mesa do Senado, e aí aquela casa terá o prazo de 45 dias para votar esse pedido de sustação. Então quem pede a sustação daquele processo é um partido político, representado naquela casa, pedido endereçado à mesa, e a casa terá o prazo de 45 dias para suspender o processo contra aquele parlamentar. E mais uma pergunta, meus amigos. E se o parlamentar ele pratica um crime e está sendo processado criminalmente? Como funciona a questão da competência? A resposta é bem simples, depende do cargo para o qual ele foi eleito. A Constituição Federal diz, no artigo 53, parágrafo 1º, que deputados federais e senadores são julgados no STF pelos crimes que eles praticam. Deputado estadual não está na Constituição Federal. A Constituição Federal não diz exatamente quem julgará os deputados estaduais. Por isso, a competência estará prevista nas constituições dos respectivos estados. É a Constituição estadual quem vai dizer quem julgará o deputado estadual, e normalmente é o TJ. E os vereadores, hein? Os vereadores. O vereador não tem essa imunidade parlamentar formal. Portanto, o parlamentar ele pode ser preso em flagrante, pode ser preso preventivamente, pode ser preso civilmente, vai que ele não pagou pensão alimentícia para sua ex-mulher, poderá ser preso. Poderá o vereador ser processado criminalmente, civilmente. Vereador não tem foro por prerrogativa de função. O vereador, então, não tem essa imunidade parlamentar formal. O vereador só tem a imunidade parlamentar material, com relação a opiniões, palavras e votos, mas mesmo assim, no exercício da função e dentro da circunscrição daquele município. Portanto, meus amigos, falei com vocês aquilo que há de mais importante e aquilo que mais cai no exame do OAB, aquilo que mais cai nas provas sobre imunidade parlamentar. Mas agora, vamos ouvir aquilo que os alunos de todo o Brasil têm para perguntar sobre esse tema?
Vamos ao segundo bloco, o meu bloco preferido, o bloco no qual os alunos participam. Vamos a ele. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Esse segundo bloco é o bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer suas respectivas perguntas sobre o tema do dia. E o tema, como você sabe, do programa de hoje é imunidade parlamentar. E você, meu querido telespectador da TV Justiça, também pode fazer as suas próprias perguntas. Mande aqui para a gente. Nosso e-mail é o provafinal@lfg.com.br. Vamos ver quais foram as perguntas que me foram formuladas pelos alunos de todo o Brasil para o programa de hoje? Vamos a elas. Pergunte ao professor. O parlamentar licenciado continua com imunidade parlamentar? Excelente pergunta. A gente sabe, pois está previsto na Constituição Federal, que o parlamentar, ele pode se licenciar. Ele pode se licenciar por vários motivos, além, claro, de um motivo de saúde. O parlamentar, por exemplo, ele pode pedir licença para exercer algum ministério. Ele, por exemplo, ele é ministro da Justiça, ele é ministro da Economia, ele é ministro da Saúde. Pode então um parlamentar, pode um deputado federal, pode um senador pedir licença para exercer essa outra nobre função. Isso também pode acontecer com um parlamentar que quer ser secretário de Estado. Por exemplo, um deputado federal pode se licenciar para ser secretário da Educação de algum estado. Ou então, ele pode se licenciar para ser o secretário da prefeitura de alguma capital. A Constituição permite isso, que o parlamentar, o deputado federal, o senador, ele pode se licenciar exatamente para ocupar essas outras funções públicas importantes e permitidas na Constituição. E a pergunta é: enquanto ele estiver licenciado, ele continuará com a imunidade parlamentar? Eu respondo a vocês: não, ele não continua com a imunidade parlamentar. E sabe por que não? Porque a imunidade parlamentar, como nós definimos na primeira parte do programa de hoje, é um conjunto de garantias ligadas à função parlamentar. Servem para garantir, para cobertar a atividade parlamentar. Ora, pense comigo, se ele não está exercendo a função parlamentar, se nesse instante ele é ministro, ele é secretário, ele não está exercendo a função, a atividade parlamentar. E por isso, ele não goza da imunidade parlamentar, meus amigos. Portanto, um parlamentar só terá essa imunidade parlamentar enquanto estiver no exercício da sua função. Se ele estiver licenciado como ministro ou como secretário de Estado, não. Fica suspensa aquela sua imunidade parlamentar. Compreendido? Então é possível sim um parlamentar se licenciar, mas durante essa licença ele não estará gozando da imunidade parlamentar. Então muito cuidado com aquilo que ele vai falar, porque ele não tem aquela imunidade parlamentar material. Ele também pode ser processado criminalmente. Apenas terá direito à prerrogativa de função. Se um ministro pratica um crime, terá direito a foro especial por prerrogativa de função, mas imunidade parlamentar, não. Essa então foi a primeira pergunta, muito boa. Vejamos as próximas perguntas. Vamos a elas? Vamos lá. Pergunte ao professor. A imunidade parlamentar se estende ao coautor sem essa prerrogativa? Importantíssima pergunta. Será que aquela imunidade material, que como nós sabemos é aquela imunidade de opiniões, palavras e votos, ela se comunica ao coautor? Ela se estende ao coautor? Bem, meus amigos, imaginemos então um discurso feito por um deputado federal. Um deputado federal, ele faz um discurso com críticas ásperas a seus inimigos políticos. Críticas ásperas ao presidente da República, ele no exercício da função. Ele, não há dúvida, está cobertado pela imunidade material. Mas imaginem que ao seu lado está o seu irmão, que não exerce nenhuma função pública, apenas está dando palpites naquele discurso do seu irmão deputado federal. Ele concorda com todas aquelas ofensas, ainda acrescenta outras mais.
será que essa imunidade material do deputado vai se estender ao coautor que não tem essa prerrogativa?